Relato contado em primeira pessoa para melhor compreensão de vocês. Vamos lá. Você já pensou em fazer pacto com o diabo? Se já, eu preciso que escute meu relato até o final. Porque eu fiz e hoje vivo pagando o preço. Meu nome não importa. O que importa é que quando tudo começou, eu tinha 17 anos. Eu era apenas uma garota comum, de uma família muito pobre. A gente morava numa casa simples, pequena, com paredes já descascando e telhado velho. Meu pai trabalhava quando aparecia serviço. Minha mãe fazia pequenos bicos para ajudar nas contas em casa. E eu tentava estudar para ter um futuro diferente. Todos os dias eu ia para a escola. Mas a escola era o lugar onde eu mais me sentia infeliz, ou pior. Às vezes eu ia para comer porque em casa faltava comida e lá era o único refúgio que eu encontrava para não passar fome. Eu era gorda, muito acima do peso para a minha idade. Minhas roupas eram simples, quase sempre as mesmas. Algumas pessoas da escola cochichavam, riam, faziam comentários maldosos quando eu passava. Eu vou repetir as coisas que diziam, mas aquilo me destruía por dentro. Eu voltava para casa tentando parecer forte, mas muitas noites eu chorava em silêncio no meu quarto pelo bullying que eu passava. Eu acreditava em Deus, sempre acreditei, mas houve um momento em minha vida tão difícil que isso ficou vago em minha memória. Eu estava tão perdida, tão cansada de passar por sofrimento, às vezes eu só queria um calçado simples, e o meu era às vezes com prego ou furado. Às vezes eu queria uma roupa diferente para ir para uma festinha na escola. E muitas das vezes eu faltava à festa porque eu não tinha uma roupa para ir. E isso me machucava demais. Meu pai tentava fazer o que dava para fazer, mas muitas das vezes não aparecia nada. Eram tempos difíceis e a gente não tinha nenhum meio de sair daquela situação. Mesmo a vida difícil, eu tentava seguir como podia. E tudo começou em uma tarde comum. Eu estava voltando da escola, andando sozinha pela rua, quando uma senhora idosa me chamou. Ela estava sentada em frente a uma casa antiga. Eu nunca tinha reparado nela antes. Menina, vem aqui um instante. Eu parei, olhei e não era outra pessoa, era comigo que ela estava falando. Ela me olhou de um jeito estranho, como se conseguisse enxergar tudo o que eu sentia. Aproximei e ela falou: "Você sofre muito, não sofre?" Aquilo me arrepiou toda. E eu perguntei como ela sabia. Ela apenas sorriu. "Eu posso ajudar você. Sua vida vai mudar. Você vai ser bonita, vai ter dinheiro, vai ser admirada, terá o homem que quiser aos seus pés." Eu achei aquilo estranho, mas ao mesmo tempo parecia tudo o que eu queria ouvir. Há tanto tempo ninguém me escutava, eu não tinha amigos, eu não tinha ninguém. Só uma mãe e um pai que viviam lamentando da vida miserável que levavam. Antes de eu ir embora, ela disse algo que ficou gravado na minha cabeça. "Muito em breve, você vai receber uma visita importante. Quando ela vier, não rejeite." Naquele momento eu não entendi, mas naquela mesma noite eu descobri o que ela queria dizer. Eu estava dormindo no meu quarto quando acordei de repente. O ambiente estava muito quente, um calor estranho, sufocando como se o ar tivesse ficado pesado. Meu corpo estava paralisado, eu não conseguia me mexer direito. Então comecei a ter uma sensação estranha, como se estivesse entre sonho e realidade. Foi quando eu vi. Uma figura apareceu dentro do meu quarto. Era um homem, mas não parecia humano. Ele tinha chifres na cabeça, o corpo grande, o peito largo e uma presença tão pesada que parecia esmagar o ar do quarto. Claro que eu não poderia esquecer daquele olhar lindo. Era magnífico. Porém, ao olhar para baixo, notei que o pé dele pareciam pés de bode. Meu coração disparou. Eu queria gritar, mas não conseguia. Ele se aproximou de minha cama. Na mão dele havia papel branco, um papel sulfite, cheio de símbolos estranhos, letras que eu não conseguia entender. Ele segurou minha mão e então mordeu. Eu senti a dor. Era real.
O sangue começou a escorrer da minha mão. Algumas gotas caíram exatamente sobre o papel. Aqueles símbolos estranhos havia um espaço, e ali eu consegui entender uma única palavra: a assinatura. Meu sangue caiu bem naquele lugar. Naquele momento, o pacto estava feito. Eu senti meu corpo mudar, meu peito queimar. Parecia que eu tinha me desligado de algo que não era mais natural. Depois disso, tudo ficou escuro. Quando acordei na manhã seguinte, pensei que tinha sido apenas um pesadelo. Mas minha mão ainda estava ferida. E foi a partir daquele dia que minha vida começou a mudar. Primeiro, meu corpo começou a mudar. Eu comecei a emagrecer, mas não era normal, parecia rápido demais. Minha pele ficou mais bonita, meu rosto mudou, meu cabelo mudou, parecia mais sedoso, mais com vida. As pessoas começaram a notar. Na escola, as pessoas que antes nem olhavam para mim começaram a comentar sobre minha aparência. Algumas meninas diziam: "Nossa, você notou como ela tá bonita?" Alguns rapazes começaram a se interessarem por mim. Coisas que antes pareciam impossível começou a acontecer. Pouco tempo depois, eu comecei um pequeno negócio. Uma pastelaria. Era algo simples no começo. Mas de repente, o lugar começou a encher de clientes. Cada dia aparecia mais pessoas e minha pastelaria cresceu rápido, muito rápido. O dinheiro começou a chegar. Eu comprei coisas que minha família nunca tinha tido. Mas junto com tudo isso, algo estranho também começou a acontecer. Minha mãe ficou doente de repente. Ninguém entendia o que ela tinha. A gente levava ela para médicos e mais médicos e ali ninguém conseguia descobrir qual era a doença da minha mãe. E ali então, poucos meses depois, ela morreu. Eu ainda estava tentando lidar com aquilo quando meu pai sofreu um acidente de trabalho e também morreu. Depois veio meu irmão, um acidente inesperado. Um por um, em poucos meses, todos começaram a ir embora da minha vida. Eu tentei ignorar, tentei acreditar que aquilo era coincidência, até que eu conheci alguém. Um rapaz muito bom que me tratava tão bem. Pela primeira vez, eu pensei que talvez minha vida pudesse ser feliz. Apesar do luto todo que eu estava sofrendo, eu não ter superado a morte dos meus pais, mas eu queria dar uma chance e tentar recomeçar, mesmo acabada por dentro. Um rapaz bom que me tratava tão bem, mas pela primeira vez eu pensei que talvez minha vida pudesse ser feliz. Mas um ano depois, ele também morreu. Foi quando eu comecei a perceber algo. Toda vez que eu ganhava algo na vida, eu perdi alguém que eu amava. Então eu lembrei daquela noite, do calor no quarto, do homem com chifres. Então eu comecei a indagar o porquê que tudo aquilo estava acontecendo na minha vida. Por que tanta morte, por que tantas perdas, sendo que eu não tinha feito nada de errado. Então eu decidi procurar a senhora que tinha falado comigo enquanto eu voltava da escola. Chegando na casa da senhora, eu bati, toquei a campainha e ninguém me ouviu. Ninguém saiu para me atender. Fiquei ali por horas e nada. Parecia que a rua estava totalmente deserta e que ninguém nunca tinha passado por ali. Eu voltei para casa frustrada e o dia se passou. Foi quando chegou a noite. Eu estava dormindo no meu quarto quando de repente comecei a sentir aquela presença. Eu tentei me mexer, mas meu corpo estava totalmente paralisado. E o calor naquele quarto revelou algo sombrio. Aquele homem que antes tinha feito um pacto comigo voltou a me assombrar naquele dia. Ele me perguntou se eu o estava chamando. E eu não conseguia falar, mas parecia que ele lia meus olhos. E ele começou a dizer: "Tá lembrada daquela noite do pacto? Lembra do sangue? Então, você vendeu a sua alma a mim. E eu não vou conseguir sair da sua vida até que eu leve você junto comigo." Aquelas palavras me quebraram por dentro. Eu fiquei totalmente aterrorizada. Quando de repente ele sumiu em uma fumaça negra, desapareceu por completo. Aquelas palavras me quebraram por dentro. Eu tremia, mas eu não conseguia falar nada nem dizer nada. Ele apenas sumiu em uma fumaça negra após falar todas aquelas palavras.
Após ele sair do quarto, eu consegui me mexer. Eu fiquei ali suando frio, eufórica, temendo por dentro com o que será que viria após tudo aquilo, pois eu já tinha perdido a minha mãe, já tinha perdido o meu pai, o meu irmão e o meu amor da minha vida. Hoje eu tenho dinheiro, eu tenho tudo o que o dinheiro puder comprar. Eu tenho uma mansão maravilhosa, carros, beleza, roupas caras e posso ter qualquer homem aos meus pés. Eu tenho tudo que eu achava que eu queria, mas todas as noites eu sinto algo dentro da minha casa. Pessoas no corredor, sussurros perto da minha cama. Às vezes acordo com a sensação de que tem alguém me observando no escuro. E eu sei quem é. Ele está esperando o momento de levar o que realmente pertence a mim, a minha alma. Por isso eu conto essa história, porque às vezes a solução que parece mais fácil é exatamente aquela que vai destruir a sua vida por inteiro. Então não importa o dinheiro, não importa tudo isso que eu tenho, se eu não tenho o principal, os meus entes queridos, a minha paz, o meu sono tranquilo. Eu não tinha casa confortável. Eu não tinha comida todos os dias na mesa, mas eu tinha um pai que, apesar de tudo, me amava. Uma mãe amorosa como nunca. E o meu irmão, que me faz tanta falta, que me corrói a alma. Por isso pense, meu amigo, antes de fazer pacto com o inimigo. Então é isso, gente, o relato de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do relato. Me contem aí o que foi que vocês acharam mais interessante aqui desse relato. Vocês escrevam aqui embaixo, tá? O que vocês mais gostaram, tá? É um assunto, assim, que tem pessoas que eu sei que vai criticar. Ah, Rubiana, tá trazendo esse tipo de assunto aqui. Sim, porque existe, gente. Tem pessoas que têm vontade, sentem desejo. E vocês veem, no final de tudo, a gente é quem sai perdendo, né? Pois o inimigo, ele pode até dar, o diabo, ele pode até dar tudo o que você desejar, mas no final de tudo ele vai vir buscar aquilo que é mais precioso, que Deus nos deu, que é a nossa vida, é a nossa alma, né? Então pense bem. Então é isso, um beijo, gente, pra vocês, espero que tenham gostado. Deixa um like, comentem, compartilhem. Tá certo, gente, é isso, um beijo, tchau.